Olá, caros alunos. Estamos começando a nossa aula de sintaxe da língua inglesa. Temos o nosso plano de curso, onde fala, que a ementa do nosso plano de curso, a sintaxe são estudos sobre a estrutura sintática da língua inglesa, estudos contextualizados da gramática da língua inglesa. O nosso conteúdo programático, ele vai constar do conceito de sintaxe, os componentes da sintaxe, as regras gramaticais das palavras e nós temos as estruturas das frases, as regras das estruturas das frases. Continuando, nós temos o nosso plano de trabalho, que é dividido em 4 unidades. O primeiro encontro presencial consta da unidade 1, que é o conceito de sintaxe, né? E da unidade 2, que são os 3 componentes da sintaxe. A segunda parte do nosso plano de trabalho, que seria o segundo encontro presencial, consta das regras gramaticais, da sintaxe e das regras das estruturas das frases. Com relação aos fóruns, nós temos 2 fóruns. O primeiro fórum é qual a importância da sintaxe na construção do discurso. E o segundo fórum, qual a relação entre a análise morfológica e a sintática. Então, com relação ao primeiro fórum, que fala sobre a importância da sintaxe na construção do discurso, a sintaxe ela tem a função de ordenar as palavras, dar um sentido para as palavras em uma sentença, em uma frase, e, consequentemente, isso ajuda na construção do discurso. Com relação à análise morfológica e sintática, a análise morfológica, como nós vimos no período anterior, na morfologia da língua inglesa, ela é importante para o estudo das classes gramaticais, que é primordial na análise sintática. Continuando, nós vamos para a primeira unidade, que seria o quê? O conceito de syntax. What is syntax? Depois nós temos o quê? A segunda unidade, que é os 3 componentes da sintaxe, The 3 components of syntax. The third unit is about the grammatical rules in word order. And the last one, we have phrase structure rules, que seria a estrutura das frases. Com relação ao conceito de sintaxe, what is syntax? Nós temos o quê? O estudo da estrutura da língua, study of structure of language. Specifically, goal is to relate an interface to morphological component to an interface to a semantic component. Então, é especialmente um estudo que faz a relação entre o componente morfológico com o componente semântico. Veja que essa relação morfológica pode parecer melhor no texto escrito. E é uma representação de uma estrutura, através de uma estrutura em forma de árvore. Nós temos ainda com relação ao conceito de sintaxe, é o estudo da estrutura da língua, study of structure of language, refers to the way of words arranged together and the relationship between them. Então, se refere-se à forma como as palavras estão todas arrumadas, a relação que existe entre todas elas. And Hoagly, goal is to relate surface form, what is perceived when someone says something, to semantics, what is utterance means. Então, essa relação da sintaxe com a semântica, é uma relação do sentido com a arrumação dessas palavras em uma sentença. O que a sintaxe não é, Não é fonologia, porque a fonologia é o estudo dos sistemas de sons e como esses sons são combinados, Is the study of sound systems and how sounds are combined.
Morphology não é morfologia, porque morfologia estuda como as palavras são formadas, né, em pequenas partes, morfemes, morfemas. E semantics, a semântica, que é o estudo do significado da língua, né? Is the study of meaning of language. Nós temos o que? Uma visão simplificada da linguística. Veja que nós temos uma representação da fonologia, do aspecto fonológico, do aspecto morfológico, do aspecto sintático e do aspecto semântico, né? No aspecto fonológico, nós temos os sons. No morfológico, nós temos o quê? A combinação das palavras, né? A classificação das palavras, né? What did you say? A sintaxe, nós temos o quê? What did you say? Levando em consideração, né, os componentes de uma sentença, sujeito, objeto. E a semântica trata o quê? Do sentido da frase, da sentença. Aqui nós temos o quê? Uma estrutura, uma grande estrutura, né, onde nós temos o quê? O formalismo, o aspecto empírico e a teoria linguística. Então, esses três componentes interligados entre si, eles, né, contemplam o aspecto sintático. E aqui nós temos algumas teorias, né, e alguns teóricos, né, como Chomsky, que fala, né, da teoria da gramática universal como sendo o quê? Biológica, traz o quê? Os princípios e parâmetros específicos da língua. Em seguida, nós temos a segunda unidade, que trata-se dos três componentes da sintaxe.